Oi, gente! Vamos falar um pouquinho hoje sobre ciúmes. Como eu sempre falo aqui, eu tento trazer assuntos recorrentes, tanto da clínica quanto das caixinhas do Instagram, né? Gente, ciúmes é algo normal? Sim, ciúmes é normal. Inclusive, quando a gente fala sobre ciúmes, uma das coisas que a gente pode lembrar é de uma parte mais primitiva do cérebro, digamos assim, né? Uma questão talvez animal, daquela parte primitiva mesmo, né? Ciúmes é normal, assim como ansiedade, desde que não atrapalhe o seu dia a dia, desde que não atrapalhe o seu relacionamento, desde que não atrapalhe as suas interações, desde que você não fique mal com isso, né? Ou seja, desde que não atrapalhe a sua autoestima, por exemplo, não te coloque numa situação de sentimentos de perigo, de inseguranças, de ansiedades, de medos. Então, a gente precisaria analisar isso para ver se o seu ciúmes é um ciúme normal ou já vai ali para o âmbito do patológico. Ciúme geralmente está linkado com questões de infância, que daí é mais difícil de identificar. Então, nesses casos, é bem interessante o processo de psicoterapia para identificar, trabalhar a elaboração desses fatores para que não projete no relacionamento atual, por exemplo, né, ou nas inseguranças. E mais fácil de identificar, traumas de relacionamentos. Porque daí, geralmente, a pessoa mesmo já faz esse link, ela já faz essa relação. Geralmente, o discurso já vem pronto, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa já chega no consultório falando: ai, Aline, eu tenho muitos ciúmes hoje, chega a ser um ciúme patológico, mas lógico, no meu relacionamento passado eu fui traída e tal. Então, conta, né? Tudo aquilo já fazendo relação com os ciúmes que tem nos dias de hoje, né? Quanto a questões de infância, fica um pouquinho mais difícil de serem interpretados. Então, se realmente hoje você tem um ciúme patológico e você não sabe de onde vem, você não sabe quais questões estão envolvidas, provavelmente são questões de infância. Uma coisa bem importante de identificar com relação a ciúmes, se você está pensando em trabalhar os seus ciúmes, é você observar se a pessoa que está com você não age de forma inadequada. Porque isso acontece bastante, de pessoas chegarem até o consultório para trabalharem a questão dos ciúmes, só que o companheiro, a companheira delas, age de forma inadequada. Então, aí não é os ciúmes que a gente tem que trabalhar, né? São outras questões. Então, será que os seus ciúmes, ele diz de atitudes do seu parceiro ou da sua parceira? Ou será que diz mais respeito às suas inseguranças? Isso é muito importante de se identificar. E sabe que algumas vezes é até difícil da própria pessoa dizer se é uma questão concreta, ou seja, atitudes concretas do parceiro ou da parceira dela, ou se são questões dela. Por quê? Porque às vezes aquela insegurança já se tornou algo crônico, então ela acaba projetando na pessoa que está com ela. Então, muitas vezes, ela vê atitudes normais como atitudes suspeitas, ela problematiza tudo, ela quer saber tudo, ela quer controlar tudo. Então, tá vendo que tá havendo, nesses casos, uma projeção da própria insegurança na pessoa que tá com essa pessoa que é ciumenta, né, no caso. Então, gente, sendo assim, uma das coisas bem interessantes a serem feitas é quando a gente tem uma honestidade com a gente de identificar isso, né? Então, será que realmente as atitudes da pessoa estão sendo inadequadas ou será que eu estou projetando minhas inseguranças e vendo tudo como uma questão, vendo tudo como um sinal? Então, vamos supor que você identifique que realmente a pessoa que está com você, ela não dá motivos para você ter ciúme. É uma pessoa que te passa segurança, é uma pessoa que ela apresenta características de uma pessoa confiável, é uma pessoa que parece gostar de verdade de você, que é aberta a diálogo, e ainda assim você tem ciúmes. Então é bem interessante você se perguntar quais são os seus medos, quais medos que estão envolvidos ali. Porque ciúme se assemelha à ansiedade, a medo de perder, a ameaças, né? Então, geralmente a pessoa que tem ciúmes, ela vê outras pessoas como uma ameaça para o relacionamento dela. E tá vendo que tudo isso vai nos levando para uma baixa autoestima, uma não percepção de valor. Gente, para trabalhar ciúmes, uma das primeiras coisas a serem feitas é a pessoa identificar o seu valor. Então, trabalhar em cima da percepção de valor. Quando você sabe o seu valor, você sabe que a pessoa que está com você, ela te passa segurança, que as características dela, as atitudes que ela tem, os comportamentos, que isso te entrega algo seguro. Mas a sua percepção de valor, quando você trabalha em cima desses conceitos, quando você trabalha em cima dessas percepções, o ciúme tende a diminuir,
né? Então daí fica mais fácil da gente olhar para as questões, a gente analisar sinais. Quando vem pensamentos de medo, por exemplo, medo de traição, medo da pessoa conhecer alguém, medo de onde que a pessoa está, por exemplo. Então, quando a gente puxa todos esses fatores que a gente já analisou anteriormente, o ciúmes ele tende a ser mais racionalizado. Então, a gente coloca o racional. Tá vendo que essa questão do racional também é bem importante? Sabe que quando as emoções tomam conta, como ansiedade, medo, o próprio ciúmes, né? Quando essas emoções elas vão tomando conta, todas as emoções que vêm junto, né? Que daí pode ser medo, pode até partir ali pro lado do desespero. Essas emoções, elas acabam nublando a realidade. Então, uma pessoa que ela tá desesperada, que ela tá querendo ter o controle da situação, que ela tá com muitos ciúmes, que ela tá com sintomas de possessividade, isso vira como se fosse uma lente, sabe, uma lente de óculos? E aí isso atrapalha a percepção da pessoa. Essas emoções, elas vão ser como se fossem nuvens, né? Vai nublar a percepção da realidade. Então, sempre que você observar tudo isso que a gente está conversando aqui, é bem importante você colocar o racional e você se perguntar: o que está acontecendo de concreto? Quais informações realmente eu tenho aqui? Sem deixar a mente fantasiar para esse lado negativo. Isso se assemelha muito com a ansiedade, porque quantas vezes que, tomados pela ansiedade, a gente não imaginou os piores cenários, e aí quando a gente se deparou com a situação de uma forma concreta, ou depois que aconteceu, a gente fala: nossa, fiquei tão preocupada, fiquei tão ansiosa, por fim não era nada daquilo, a minha mente que foi fantasiando. Então, o que acontece geralmente é a pessoa ser tomada pela emoção e ela acabar alimentando pensamentos negativos. Os primeiros pensamentos a gente não controla, mas os outros a gente alimentou sim. E muitas vezes é projeção do passado. Não é necessariamente a ver com essa situação que a gente está passando nesse momento. Mas a gente faz um link com situações passadas, a mente acaba generalizando, aí quando a gente vê, a gente está tomada, tanto por ciúmes, por desespero, pela própria ansiedade também. Sabe uma coisa que sempre acontece também com relação à mente ciumenta, né? É quando ela interpreta a pessoa que tá com ela como a pessoa suprema no topo do mundo. E aí as outras áreas são deixadas de lado. O que isso nos sugere? Isso nos sugere a importância de alimentar também as nossas coisas, a importância de nutrir as outras áreas, né? Então, com relação a relações, a trabalho, por exemplo, nossas atividades, hobbies, isso entra autoconhecimento também. A pessoa que tem autoconhecimento e ela alimenta essas outras áreas, ela consegue ver que se ela termina esse relacionamento, ou se a pessoa eventualmente terminar com ela, terão outras áreas ali. A vida dela é interessante também. Tem outros pontos ali interessantes de serem mantidos na vida dela. Agora, se a vida inteira dela é pautada nessa pessoa, se tudo gira em torno a essa pessoa, aí pode ser que esse ciúme seja alimentado bem mais facilmente. O ciúmes também pode ser alimentado até de forma inconsciente, porque geralmente as pessoas interpretam que o ciúme é algo bom para a relação, que por conta do ciúme essa relação é mantida, por exemplo. Porque já que a pessoa tem ciúme e ela meio que controla a relação, na cabeça dela aquilo é o melhor caminho, porque pelo menos algumas coisas estão sob o controle dela. Agora, se esse ciúmes é curado, entre aspas, a pessoa acaba tendo medo de perder esse controle, ou de deixar o relacionamento um pouquinho de lado e a pessoa escapar dela, né, entre aspas. Então, sendo assim, é interessante para quem tem ciúmes começar a interpretar os ciúmes como algo negativo para a relação, e realmente pode perceber. Quantas discussões que já não houveram por ciúmes? Quantos de ansiedade que você já não alimentou por conta do ciúme? Ciúmes é algo tão negativo que muitas vezes, quando a pessoa ali está sendo alvo de um ciúmes patológico, ela não consegue ser mais ela. Aí é muito mais fácil, né, dela pisar em ovos, dela ocultar coisas, porque no fundo ela acaba tendo medo de brigas, de discussões, de precisar ficar se explicando, mesmo sem ter motivo, mesmo sem dar motivo da outra pessoa ter ciúmes. Então é bem interessante, se você identifica em você um ciúmes patológico, você tentar colocar tudo isso em prática. Se mesmo assim tiver muito difícil, é bem importante a busca de ajuda profissional.